Olho-me ao espelho do quarto uma última vez, alisando as rugas imaginárias do meu vestido azul marinho. É aquele que o Tiago me ofereceu no Natal passado, embora eu suspeite que tenha sido a Sofia a escolhê-lo. Tem aquela elegância discreta que ela considera apropriada para mulheres da minha idade. Ainda assim, assenta-me bem. Aos 67 anos, aprendi a encontrar beleza nas pequenas vitórias, como um vestido que ainda me serve na perfeição e realça a curva da minha anca de uma forma que me faz sorrir. As minhas mãos tremem ligeiramente enquanto coloco os brincos de pérola que foram da minha mãe. Nervos tolos, digo a mim mesma. É apenas um jantar de aniversário com a minha família. Mas algo no fundo do meu estômago contorce-se, uma sensação que tenho vindo a ignorar durante toda a semana. O Tiago pareceu-me distante quando fizemos os planos, as suas respostas ao telefone foram curtas, como se estivesse a cumprir uma obrigação em vez de planear uma celebração. Eu conheço meu filho. Tento dizer a mim mesma para parar de procurar problemas onde eles não existem, usando o mesmo tom firme que empregava com os alunos problemáticos quando era diretora de escola. 40 anos no sistema de ensino ensinaram-me que a maioria das preocupações se resolve sozinha, se lhes dermos tempo suficiente. O telemóvel vibra na mesa de cabeceira. Uma mensagem de texto. O meu coração acelera com aquela antecipação maternal que nunca desaparece, não importa quantos anos o teu filho tenha. Mãe, desculpa, o jantar fica cancelado. Surgiu um imprevisto. Beijo. Leio a mensagem 3 vezes, como se as palavras pudessem mudar magicamente no ecrã. Os meus dedos ficam suspensos sobre o teclado, querendo responder, mas o que é que eu deveria dizer? Está tudo bem, por que não está? O que aconteceu? Por que temo a resposta? Sento-me na beira da cama, o vestido de seda a machucar-se sob o meu peso. É como se alguém tivesse puxado um tapete invisível debaixo dos meus pés. Não é apenas o cancelamento, é a frieza daquelas poucas palavras. Nenhuma explicação, nenhuma sugestão para remarcar, nem sequer um gosto de ti no final. Apenas um pedido de desculpas mecânico que soa mais a um procedimento administrativo do que arrependimento genuíno. Penso no Martim, o meu neto de 12 anos. Ele estava tão entusiasmado com o jantar quando falamos no domingo passado. Tínhamos combinado que íamos pedir o bolo de brigadeiro, aquele com a cobertura brilhante que ele adora. Os seus olhos tinham se iluminado com aquela alegria pura que só as crianças conseguem sentir por coisas tão simples. Será que também lhe disseram, ou ele simplesmente não vai aparecer e ficar a perguntar-se onde estou? O silêncio da minha casa em Oeiras torna-se subitamente ensurdecedor. O relógio da cozinha marca o seu tic-tac eterno. O frigorífico zumbido com o seu ronronar familiar, mas nada preenche o vazio que se acabou de abrir no meu peito. Passei a semana inteira a imaginar esta noite, as gargalhadas do Martim, as histórias que o Tiago contaria sobre o seu trabalho na firma de arquitetura, até os sorrisos politicamente corretos da Sofia. Não era pedir muito para uma mãe no seu aniversário. Caminho até a janela da sala e olho para a rua. As casas dos meus vizinhos brilham com a luz quente das famílias a jantar juntas. O tempo está ideal, o céu limpo depois de um dia de sol radioso. Não há nenhuma tempestade que justifique um cancelamento de última hora. Os meus olhos pousam no espelho do corredor e vejo uma mulher vestida para uma ocasião especial que já não vai acontecer. A maquilhagem, que me demorou 20 minutos a aplicar, parece ridícula agora. O penteado que fiz no salão esta manhã, uma pequena indulgência que me permiti porque era o meu dia especial, parece uma piada cruel do universo. Mas então, algo se acende dentro de mim. Não é raiva, exatamente, mas algo mais profundo. Uma voz que tenho silenciado por demasiado tempo encontra finalmente volume. E se eu for na mesma? A ideia atinge-me como um raio. O Tiago tinha feito a reserva no Miradouro Atlântico, aquele restaurante em Cascais que ele adora porque é o sítio onde as pessoas importantes vão. Tinha brincado sobre como íamos impressionar o empregado de mesa com o seu conhecimento da carta de vinhos. E se eu simplesmente aparecer? Não para causar uma cena, mas para entender o que está realmente a acontecer. As minhas chaves estão no mesmo sítio de sempre, na tigela de cerâmica que o Martim fez na sua aula de artes no ano passado.
É azul com manchas douradas que ele diz que parecem estrelas, para que eu me lembre sempre que sou a melhor avó do universo. A memória dá-me forças. O trajeto até ao restaurante deveria levar 20 minutos, mas conduzo devagar pela marginal, como se estivesse a adiar a descoberta inevitável de algo que já sei no meu coração. As luzes de fim de tarde a refletirem no tejo são lindas, pintando tudo com um brilho dourado. Passo pelo parque onde costumava levar o Tiago quando ele era pequeno, pela biblioteca onde trabalhei como voluntária durante os meus primeiros anos de reforma, pelo café onde a Inês e eu nos encontramos todas as sextas-feiras para cuscar sobre as nossas famílias. Devia ligar a Inês. Ela sempre foi a voz da razão na minha vida, a amiga que não tem medo de me dizer as verdades incômodas. Mas algo me detém. Talvez porque já ouço a sua voz na minha cabeça: Beatriz, esse teu filho está a usar-te, e tu permites. O estacionamento do Miradouro Atlântico está cheio, como sempre está uma quarta-feira à noite. É um daqueles lugares que se tornou popular entre a multidão de jovens profissionais de Lisboa, todo em vidro e metal, com uma vista espetacular para o mar. Exatamente o tipo de lugar onde o Tiago quereria ser visto. Estaciono no canto mais afastado do restaurante, onde o meu velho Renault Clio não destoará tanto entre os BMWs e Audis. Eu não tinha planeado isto, mas agora que estou aqui, sinto uma mistura estranha de determinação e terror. O meu coração bate tão forte que posso ouvi-lo por cima do som das gaivotas e do trânsito distante. Caminho em direção ao restaurante com passos medidos, como se estivesse a dirigir-me ao palco para fazer um discurso de final de ano. Através das janelas do chão ao teto, consigo ver o interior dourado e elegante. Casais jovens inclinados sobre copos de vinho, executivos em fatos caros a cortar nacos de carne perfeitos, famílias a celebrar ocasiões especiais com sorrisos genuínos. E então, vejo-os. Mesa 12, junto à janela com vista para o Porto de Cascais. O Tiago está de costas para mim, mas eu reconheceria sua postura em qualquer lugar, ligeiramente curvado para frente quando está a ser encantador, a gesticular com as mãos da mesma forma que fazia quando era criança e tentava convencer-me de que não tinha sido ele a partir a jarra da sala. A Sofia está sentada à sua esquerda, com aquele cabelo loiro impecavelmente arranjado que deve custar mais do que o meu carrinho das compras do mês inteiro. A sua gargalhada é audível mesmo daqui, aquela gargalhada brilhante e musical que ela usa quando quer impressionar alguém. Mas não estão sozinhos. Há outros dois casais na mesa, pessoas que reconheço vagamente das poucas reuniões sociais a que me convidaram nos últimos anos. Os amigos importantes da Sofia, com os seus trabalhos em finanças e as suas casas na Quinta da Marinha. O tipo de pessoas que fazem o Tiago sentir-se inseguro sobre as suas próprias conquistas, que o empurram para tentar ser alguém que não é. O Martim está lá também, sentado entre os pais, a brincar com algo no telemóvel. Parece aborrecido, como as crianças costumam parecer quando são forçadas a acompanhar os adultos a jantares elegantes. O meu coração parte-se um pouco ao vê-lo. Eu prometi-lhe que teríamos o nosso tempo especial de avó-neto, e ele provavelmente está a perguntar-se por que é que eu não estou ali. Mas o que realmente me congela o sangue é o que vejo no centro da mesa. Garrafas de vinho que custam mais do que eu gastava numa semana de compras quando o Tiago era pequeno. Pratos que reconheço do menu porque o Tiago me tinha falado deles com tanto entusiasmo. Mãe, vais adorar as ostras, e eles têm aquele robalo ao sal que tu gostas. E então, vejo algo que faz o meu mundo vacilar. O Tiago a tirar um cartão de crédito da carteira. O meu cartão de crédito. Aquele que lhe dei há 6 meses para emergências. Aquele que ele prometeu usar apenas se realmente precisasse. Aquele que, aparentemente, decidiu usar para financiar um jantar de família, sem a família. Não consigo mover-me. Estou parada no estacionamento, vestida com o meu melhor vestido, a olhar através de uma janela como uma estranha espiar a vida de outra pessoa. Exceto que estas são as pessoas que supostamente me amam, as pessoas por quem sacrifiquei tanto durante tantos anos. A ironia não me escapa. Estive lá em todos os aniversários do Tiago desde que ele nasceu. Trabalhei turnos extra para lhe pagar as aulas de piano quando ele tinha 8 anos. Refinanciei a minha casa para o ajudar com a entrada da dele. Cuidei do Martim inúmeras noites quando ele e a Sofia queriam tempo para o casal.
E no meu 67º aniversário, estou do lado de fora de um restaurante a vê-los celebrar sem mim, com o meu próprio dinheiro. O Martim levanta a vista do seu telemóvel e olha na direção da janela. Por um momento, os nossos olhos encontram-se através do vidro. Vejo surpresa no seu rosto, depois confusão. A sua boca abre-se ligeiramente, como se fosse dizer algo. Mas então o Tiago diz-lhe qualquer coisa e ele volta a baixar o olhar. Ele não disse nada. O meu neto viu-me ali, parada, e não disse nada. Recuo lentamente, passo a passo, até que as luzes do restaurante se tornam desfocadas e distantes. As minhas mãos tremem quando abro a porta do carro e me enfio ao volante. O motor arranca com um ronronar familiar, o mesmo som confiável que me acompanhou nos últimos 10 anos. A viagem de regresso à casa pela Marginal passa como um nevoeiro. Não me lembro de ter feito as curvas familiares, não me lembro de ter esperado nos semáforos, não me lembro de ter estacionado à minha porta. A única coisa que me lembro é do silêncio ensurdecedor na minha cabeça, como se alguém tivesse desligado o volume do mundo. Uma vez dentro de casa, tiro os sapatos e caminho descalço até ao meu quarto. No espelho, vejo a mesma mulher que se arranjou com tanto cuidado há 1 hora. Mas algo nos seus olhos mudou. Há uma dureza ali que não estava antes, uma resolução que esteve a dormir por demasiado tempo. Sento-me na beira da cama e abro o meu portátil. O ecrã ilumina-se, mostrando o meu ambiente de trabalho familiar com a foto do Martim como fundo, a sorrir na sua bicicleta nova no Natal passado. Mas os meus olhos dirigem-se para uma pasta no canto inferior direito, uma que tenho evitado abrir há meses, finanças e testamento. É hora de me lembrar de quem eu realmente sou. Não sou apenas a mãe do Tiago ou a avó do Martim. Sou a Beatriz Antunes, uma mulher que construiu uma vida do zero depois de um divórcio devastador, que criou um filho sozinha enquanto trabalhava tempo inteiro, que poupou cada cêntimo para garantir um futuro confortável. Sou uma mulher que merece respeito, não apenas gratidão superficial quando precisam de alguma coisa. O cursor pisca sobre a pasta por um momento que parece uma eternidade. Depois, clico. Os ficheiros desdobram-se à minha frente como soldados em formação. Extratos bancários, apólices de seguro, documentos de investimento, cópias do meu testamento, registros da casa. Tudo que construí durante 40 anos de trabalho, organizado meticulosamente em subpastas que a Inês sempre brinca que parecem mais precisas que os arquivos do Ministério da Educação. Mas esta noite, pela primeira vez, não estou a olhar para estes documentos com a satisfação silenciosa de uma mulher responsável. Estou a vê-los com os olhos de alguém que acabou de descobrir que tem estado a ser roubada pelas pessoas que mais ama. Abro o extrato da minha conta à ordem principal. Nunca fui uma gênia da matemática, mas depois de 40 anos a gerir orçamentos escolares, os números sempre me falaram com clareza. E o que vejo deixa-me sem fôlego. Débitos diretos que não me lembro de ter autorizado. Transferências para a conta do Tiago, por montantes que pareciam pequenos na altura, mas que, somados ao longo dos últimos 18 meses, representam mais do que eu gasto em mim mesma num ano inteiro. Pagamentos de cartão de crédito por compras que nunca fiz, jantares em restaurantes da moda em Lisboa onde nunca pus os pés, roupa de boutiques do Chiado onde nunca compraria, abastecimentos de gasolina numa bomba da Galp perto da casa do Tiago, em Telheiras, em dias em que eu nem sequer saí do meu bairro. Tiro os óculos e esfrego os olhos. Talvez esteja a ler mal. Talvez o choque desta noite esteja a turvar o meu julgamento. Mas quando volto a olhar, os números continuam lá, frios e irrefutáveis. O telemóvel vibra na mesa de cabeceira. Outra mensagem do Tiago. Mãe, estás bem? Não respondeste à minha mensagem anterior. A audácia deixa-me muda. Se estou bem? Estou sentada no meu quarto a olhar para a prova de meses de traição financeira, depois de os ter visto a jantar com o meu dinheiro no sítio onde deveríamos estar a celebrar o meu aniversário juntos. Mas o Tiago está preocupado porque não respondi ao seu cancelamento de 3 palavras. Não respondo. Em vez disso, abro a minha lista de contactos e procuro o número do Sérgio Campos, o meu consultor financeiro. São 8h30 da noite, mas o Sérgio sempre me disse para lhe ligar se tivesse alguma questão importante. Esta qualifica-se.
Beatriz? Está tudo bem, a sua voz soa preocupada. O Sérgio conhece-me o suficiente para saber que eu não faço chamadas dramáticas. Sérgio, preciso de o ver amanhã de manhã, o mais cedo possível. Há coisas nas minhas contas que não entendo, e tenho a sensação de que tenho sido descuidada. Há uma pausa. O Sérgio é demasiado profissional para fazer perguntas indiscretas por telefone, mas consigo ouvir a curiosidade no seu silêncio. Claro. Às 9 da manhã, no meu escritório, está bom para si? E Beatriz, traga todos os documentos que achar relevantes. Vou levar todos, digo-lhe, e é uma promessa. Depois de desligar, volto ao meu portátil. Desta vez, abro o ficheiro do meu testamento. O documento que atualizei há apenas 2 anos com tanto cuidado. O Tiago aparece como beneficiário principal de quase tudo: a casa, as contas de reforma, os investimentos. O Martim recebe um fundo educativo substancial. Até a Sofia é mencionada, com uma pequena herança que pensei que a ajudaria a ver-me com mais carinho. Que ingênua que fui! A ironia é asfixiante. Passei anos a preocupar-me em deixar-lhes dinheiro suficiente, a trabalhar com o Sérgio para maximizar as minhas poupanças, a negar-me pequenos luxos para garantir que a minha família estaria confortável depois de eu partir. E, entretanto, o Tiago tem estado a tratar o meu dinheiro como se já fosse dele. Não consigo dormir. Às 3 da manhã, estou na cozinha a preparar um chá de camomila, o mesmo que costumava fazer para o Tiago quando ele tinha pesadelos em criança. É engraçado como certos hábitos persistem, mesmo quando o mundo está a desmoronar-se. A casa está tão silenciosa que consigo ouvir o zumbido do frigorífico, o tic-tac do relógio de parede que pertenceu à minha mãe, o sussurro distante do trânsito noturno na A5. Sons que normalmente me tranquilizam, mas que esta noite me fazem sentir como se estivesse sozinha no universo. Quando é que isto começou? Quando é que o meu filho generoso se transformou nesta versão de si mesmo, que tira sem pedir, que mente por omissão, que me exclui da sua vida enquanto drena a minha? Foi gradual, tão lento que não me dei conta? Ou houve um momento específico em que ele decidiu que eu era mais útil como uma conta bancária do que como uma mãe? Penso no Martim, na expressão do seu rosto quando me viu no estacionamento. Confusão, sim, mas também algo mais. Culpa? Vergonha? Ou apenas a resignação de uma criança que já aprendeu a manter-se calada quando os adultos fazem coisas que não entende? O sol está a nascer quando finalmente tomo um duche e me visto para o meu encontro com o Sérgio. Escolho um fato de calça cinzento que costumava usar para as reuniões importantes com o Ministério da Educação, aquele que me fazia sentir competente no controlo. Hoje, preciso dessa armadura. O tecido de lã fria assenta-me na perfeição, uma segunda pele de autoridade que eu tinha esquecido que possuía. Ao olhar-me ao espelho, não vejo a avó magoada da noite anterior. Vejo a diretora Beatriz Antunes, e ela está pronta para retomar o controle. O escritório do Sérgio fica num daqueles edifícios modernos nas avenidas novas, com janelas do chão ao teto que oferecem vistas espetaculares sobre a cidade. Normalmente, gosto de vir aqui. Há algo reconfortante na eficiência silenciosa do lugar, nas plantas bem cuidadas e nos móveis de madeira polida que sugerem estabilidade e confiança. Mas hoje, sinto-me como se estivesse a entrar numa sala de emergências. Beatriz. O Sérgio levanta-se quando entro no seu escritório, e vejo imediatamente a preocupação no seu rosto. O que se passa? Conto-lhe tudo. O jantar cancelado, a descoberta no restaurante em Cascais, as anomalias que encontrei nos meus extratos bancários. O Sérgio ouve sem interromper, tomando notas ocasionais no seu bloco de notas. A sua expressão torna-se mais séria a cada detalhe. Quando termino, há um longo silêncio. Ele reclina-se na sua cadeira e olha para mim com uma mistura de compaixão e algo que poderia ser respeito. Beatriz, primeiro, quero dizer-lhe o quanto admiro a coragem que foi preciso para marcar esta reunião. Muitas pessoas na sua situação teriam simplesmente ignorado os sinais de alerta. Na minha situação? Pais idosos a serem financeiramente explorados por filhos adultos. É mais comum do que pensa, diz ele, como se lesse os meus pensamentos.
E geralmente muito mais difícil de detectar, porque está envolto em amor familiar e manipulação emocional. As palavras atingem-me como uma bofetada. Não porque sejam cruéis, mas porque são precisas. O Sérgio abre o meu dossiê no seu computador e começamos a rever tudo sistematicamente. O que descobrimos é pior do que eu imaginava. Mais de 40 mil euros em levantamentos e transferências não autorizadas nos últimos 18 meses. Débitos diretos estabelecidos para cobrir as despesas do Tiago, despesas que eu nunca provei, a prestação do BMW, o seguro de saúde da Sofia, até a mensalidade do ginásio de luxo que ela frequenta. O meu cartão de crédito secundário, aquele que lhe dei para emergências, usado para compras regulares, gasolina, supermercados no El Corte Inglês, roupas, entretenimento, portagens na autoestrada. Como é que eu não me apercebi, pergunto, sentindo uma mistura de vergonha e raiva. Porque confia nas pessoas que ama, responde o Sérgio com gentileza. E porque o Tiago foi inteligente. Os montantes individuais não eram grandes o suficiente para acionar alertas, e estão distribuídos ao longo do tempo. É um padrão clássico de abuso financeiro familiar. Ele faz uma pausa e olha-me diretamente nos olhos. Beatriz, preciso de lhe perguntar algo importante. Quer recuperar o controle das suas finanças? Porque isso vai exigir cortar o acesso do Tiago imediatamente. E vai haver consequências emocionais. Não tenho de pensar. Sim. Então vamos precisar de agir rapidamente e ser minuciosos. Passamos as 3 horas seguintes a trabalhar meticulosamente. O Sérgio é paciente, mas eficiente, explicando cada passo do processo enquanto transformamos a minha situação financeira de vulnerável a segura. Ele cancela cartões, estabelece novas palavras-passe, revoga acessos online, programa alertas automáticos para qualquer atividade invulgar. O que acontece quando Tiago tentar usar os cartões e forem recusados? Pergunto, o meu coração a bater um pouco mais depressa. Esse será o seu primeiro teste real, diz ele. A forma como responder à reação dele vai estabelecer o tom para tudo que se segue. Quando saímos para almoçar, o meu telemóvel já tem 5 chamadas perdidas do Tiago e uma série de mensagens de texto cada vez mais frenéticas, que leio em voz alta para o Sérgio enquanto esperamos por uma mesa num pequeno café perto do seu escritório. Mãe, o meu cartão foi recusado na gasolineira. Há algum problema? Podes ligar-me? Estou confuso com uma coisa. A Sofia diz que devíamos ir ver-te esta noite para garantir que estás bem. Mãe, por favor, responde. Estamos preocupados. É interessante como a preocupação aparece tão rapidamente quando o dinheiro se torna inacessível, observa o Sérgio com um sorriso irônico. Acha que estou a fazer o correto? Pergunto, precisando de ouvir a confirmação. Beatriz, permita-me contar-lhe algo. Em 20 anos como consultor financeiro, vi este padrão dezenas de vezes. E em todos os casos em que o progenitor finalmente estabeleceu limites, a relação ou melhorou eventualmente, ou revelou a sua verdadeira natureza. De qualquer forma, a pessoa acabou num lugar mais saudável. Enquanto comemos, o Sérgio ajuda-me a planear os meus próximos passos. Vamos rever o meu testamento completo na próxima semana. Vamos estabelecer um orçamento claro para qualquer apoio futuro que eu decida dar à minha família, com limites rigorosos e supervisão. E vamos criar um plano para proteger as minhas poupanças de reforma de qualquer acesso futuro não autorizado. Mais uma coisa, diz o Sérgio enquanto pagamos a conta. Não peça desculpa por se proteger. Não importa o quanto a pressionem emocionalmente. Não importa quantas lágrimas ou declarações de amor receba. Isto não é sobre castigar o Tiago. É sobre respeitar-se a si mesma. Quando chego a casa, há um carro na minha entrada. O BMW do Tiago está estacionado atrás do meu Clio, a bloquear a minha saída. Consigo ver a Sofia no banco do passageiro, a falar ao telemóvel com gestos dramáticos. O Tiago está parado à minha porta, a tocar a campainha repetidamente. Por um momento, considero dar a volta e ir embora. Mas depois lembro-me da sensação de estar parada naquele estacionamento na noite anterior, invisível e irrelevante. Lembro-me dos números no meu extrato bancário e do sorriso satisfeito no rosto da Sofia enquanto brindavam com o meu dinheiro.
Estaciono na rua e caminho em direção à minha própria porta com passos firmes e deliberados. Está na hora de o Tiago e eu termos uma conversa muito necessária. Mas quando me aproximo, vejo que ele não está sozinho. O Martim está sentado nos degraus da minha entrada, com os auscultadores postos e a cabeça baixa. Quando me vê, tira os auscultadores e dá-me um sorriso pequeno e culpado. As palavras do Martim atravessam-me como uma faca. Avó, o pai diz que estás doente. Paro a meio do meu próprio caminho de entrada, a olhar para o meu neto de 12 anos, que foi transformado num peão no jogo de manipulação do seu pai. Os auscultadores pendem à volta do seu pescoço como uma coroa torta de inocência perdida, e vejo nos seus olhos aquela confusão particular que as crianças têm quando os adultos que as deveriam proteger as usam. Não estou doente, Martim, digo suavemente, aproximando-me dele com cuidado. O que mais é que o pai te disse? Antes que ele possa responder, o Tiago aparece no alpendre, como se estivesse à espera da sua entrada triunfal. Ele está a usar aquele sorriso que reconheço da sua infância, aquele que aparecia quando tinha partido alguma coisa e esperava que o seu charme o salvasse do castigo. Mãe, graças a Deus que estás aqui. Estávamos tão preocupados. Ele aproxima-se para me abraçar, mas há algo forçado no gesto, algo que parece mais atuação do que afeto genuíno. Preocupados com o que, exatamente, pergunto, mantendo-me firme no seu abraço a meias. Bem, cancelaste o nosso jantar ontem à noite sem explicação, e depois hoje os cartões começaram a ser recusados. Pensamos que talvez tivesses tido algum tipo de episódio médico. Sabes, na tua idade, estas coisas podem acontecer. A audácia deixa-me momentaneamente sem palavras. Ele cancelou o jantar. Ele usou o meu dinheiro para entreter os seus amigos. E agora está parado à minha porta a sugerir que estou com demência para explicar por que é que finalmente me defendi. Um episódio médico, repito lentamente. Teoria interessante. O Martim olha para mim com aqueles olhos grandes e inteligentes que sempre me lembraram do Tiago quando era pequeno, antes de ele ter aprendido a mentir com tanta fluidez. Avó, estás mesmo bem? O pai parecia muito assustado no carro. Olho para o meu neto, depois para o meu filho, depois para o BMW onde a Sofia ainda está a falar ao telemóvel, provavelmente a contar a alguém sobre a crise de saúde mental da sua sogra. E nesse momento, algo se cristaliza dentro de mim com uma clareza que é quase física. Martim, querido, estou perfeitamente bem. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo. Por que não vais lá dentro à cozinha e serves-te de um copo de limonada? Há bolachas na lata azul. O Martim olha para mim, depois para o pai, sentindo claramente a tensão, mas sem entender completamente a sua fonte. Ele levanta-se lentamente e entra em casa, os seus passos a ressoar no corredor silencioso. Assim que ele está fora do alcance do ouvido, viro-me para o Tiago com uma calma que me surpreende até a mim. 42.714,23 €, Tiago. A cor esvai-se do seu rosto tão rápido. 42.714,23 €, Tiago. Essa é a quantia que tiraste das minhas contas nos últimos 18 meses. Levantamentos não autorizados, transferências que nunca provei, débitos diretos que nunca estabeleci. Soa-te familiar? Ele recupera-se rapidamente, recorrendo ao arsenal defensivo que aperfeiçoou ao longo dos anos. Mãe, estás confusa. Tudo o que tirei foi para emergências, e sempre planeei devolver-te. Tu disseste que eu podia usar o cartão para emergências. A minha voz eleva-se ligeiramente. O jantar de ontem no Miradouro Atlântico foi uma emergência? Os 1.200 € em roupa da loja das meias do mês passado foram uma emergência? A gasolina que abasteces 3 vezes por semana quando vives a 15 minutos do teu trabalho é uma emergência? A Sofia finalmente sai do carro, provavelmente tendo ouvido a minha voz elevada. Ela aproxima-se com aquela caminhada cautelosa que usa quando se prepara para uma batalha, como um gato a preparar-se para atacar. Beatriz, acho que precisa de se acalmar, diz ela com aquela voz condescendente que aperfeiçoou. Obviamente há um mal-entendido aqui, e o Tiago estava apenas a tentar ajudar com as finanças familiares. Ajudar? Rio-me, e o som é áspero até para os meus próprios ouvidos.
Sofia, sabias que o teu marido tem estado a roubar da minha conta de reforma para financiar o vosso estilo de vida? Ou pensaste que era normal que o rendimento dele como arquiteto júnior pudesse cobrir jantares de 500 euros e férias nas Maldivas? O silêncio que se segue é ensurdecedor. Consigo ver as engrenagens a girar na cabeça da Sofia enquanto ela processa esta informação. O Tiago parece uma criança apanhada com a mão no pote das bolachas, exceto que este pote continha o meu futuro financeiro. Olha, mãe, o Tiago finalmente encontra a sua voz, e consigo ouvir o pânico mal controlado por baixo do seu tom forçosamente razoável. Talvez eu tenha tirado um pouco mais do que devia, mas nunca foi minha intenção magoar-te. És a minha mãe. Tudo o que tenho eventualmente vai ser teu, de qualquer maneira. Quando eu morrer, termino a frase que ele não se atreveu a completar. Aí está a verdade, não é? Na tua mente, eu já sou uma conta bancária morta a caminhar. Estás apenas a tirar a tua herança um pouco mais cedo. Isso não é verdade, mas o seu protesto soa oco, desesperado. Não? Então explica-me por que é que cancelaste nosso jantar de aniversário para depois celebrares sem mim, com o meu próprio dinheiro. Explica-me por que é que disseste ao Martim que eu estava doente, quando a única coisa doente aqui é a forma como me tens tratado. A Sofia dá um passo à frente, e consigo ver que decidiu tomar o controle da situação. Beatriz, acho que está a ser dramática. As famílias ajudam-se mutuamente. Você tem mais dinheiro do que pode usar na sua vida, e o Tiago está a construir um futuro para o Martim. Não vejo por que é que isto tem de se tornar uma situação tão dramática. Interrompo-a, Sofia, tu orquestraste a minha exclusão do meu próprio jantar de aniversário. Tu tens estado a envenenar o meu filho contra mim durante anos, a fazê-lo sentir-se envergonhado das suas origens modestas, a empurrá-lo para viver acima das suas possibilidades para impressionar os teus amigos da alta sociedade. E agora tens a audácia de me chamar dramática quando finalmente me defendo? Os olhos da Sofia endurecem. Não faz ideia do que está a falar. Não faço? Eu vi-te a trabalhar, Sofia. Vi como torces cada conversa para fazer o Tiago sentir-se menos que suficiente. Vi como manipulas para ele me pedir dinheiro quando tu queres algo novo. Vi como o convenceste de que era embaraçoso convidar-me para os eventos de trabalho dele. O Tiago olha entre nós como uma criança cujos pais estão a discutir, e por um momento, vejo um vislumbre do filho que ele costumava ser, antes da Sofia o ter remodelado a sua imagem. Mãe, por favor, diz ele finalmente. Não transformes isto em algo sobre a Sofia. Se cometi erros com o dinheiro, podemos resolver isso. Posso devolver-te tudo. Só não arruines a nossa família por causa disto. Arruinar a nossa família? As palavras explodem de mim com uma força que me surpreende. Tiago, tu arruinaste a nossa família. Tu escolheste o dinheiro em vez da honestidade. Tu escolheste a impressão em vez da integridade. Tu escolheste excluir-me do meu próprio aniversário em vez de arriscar que os teus amigos pretensiosos vissem de onde realmente vem o teu dinheiro. Consigo ouvir o Martim dentro de casa, provavelmente na cozinha, a fingir não ouvir cada palavra desta conversa que vai mudar a sua compreensão da sua família para sempre. O dinheiro acabou, digo com uma firmeza que faz tanto Tiago como a Sofia recuarem. Mudei todas as senhas, cancelei todos os cartões, revoquei todos os acessos. Se querem sustentar o vosso estilo de vida, vão ter de fazer com os vossos próprios rendimentos. Não pode fazer isso, a Sofia finalmente perde a sua compostura fria. Temos despesas, temos uma hipoteca. Uma hipoteca que eu tenho estado a pagar efetivamente nos últimos 2 anos, respondo. Mas tens razão numa coisa. Eu já não posso fazer isso. Por que já não vou fazer? O Tiago parece genuinamente aterrorizado agora. Mãe, por favor, sejamos razoáveis. Não podemos pagar a nossa casa sem a tua ajuda. O Martim teria de mudar de escola, perderia todos os seus amigos. E aí está. A cartada final. A manipulação que ele esteve à espera para jogar desde o momento em que chegou aqui. Usar o Martim como um escudo emocional. Tiago, digo, e a minha voz está mais calma agora, mais triste do que zangada.
Se realmente te preocupasses com o Martim, não o terias trazido aqui para testemunhar isto. Se realmente te preocupasses com ele, não terias construído a vida dele sobre uma base de dinheiro roubado à sua avó. Olho para a janela da cozinha, onde consigo ver a silhueta do Martim sentado à mesa, provavelmente a tentar processar tudo o que está a ouvir. Mas tens razão numa coisa, continuo. Eu preocupo-me com o Martim. Muito. É por isso que estou a reescrever o meu testamento para garantir que o futuro dele está protegido, independentemente de quão irresponsáveis os pais dele sejam com o dinheiro. O silêncio que se segue é tão completo que consigo ouvir as gaivotas a grasnar à distância e o zumbido distante do trânsito na A5. Finalmente, o Tiago encontra a sua voz. O que é que isso significa? Significa que já não és o meu único beneficiário, Tiago. Significa que a maior parte do meu patrimônio vai para um fundo fiduciário para o Martim, ao qual não poderás tocar até ele ter 25 anos. Significa que estou a estabelecer bolsas de estudo para filhos de mães solteiras, porque me lembro do que a não ter dinheiro suficiente ter de escolher entre a dignidade e a sobrevivência. A Sofia faz um som que está entre um arquejo e um gemido. Não pode estar a falar a sério. Nunca falei mais a sério na minha vida. Dirijo-me para minha porta da frente, depois paro e viro-me para eles uma última vez. Mais uma coisa. O Martim pode visitar-me quando quiser. Quando ele quiser, não quando vocês precisarem de uma babysitter grátis ou quando quiserem algo de mim. Mas ele vem sozinho. Se eu descobrir que estão a usar aquele menino para me manipular, cortarei completamente o contato. Entro em casa e fecho a porta atrás de mim com um clique suave, mas final. Através da janela, vejo-os parados na minha entrada, como atores que se esqueceram das suas falas. Depois, o Tiago agarra no braço da Sofia e leva-a de volta para o carro com passos rápidos e furiosos. O Martim aparece no corredor da cozinha, com os olhos grandes e preocupados. Avó, estás bem? Ajoelho-me para ficar à sua altura e pego nas suas mãos pequenas nas minhas. Estou bem, meu amor. Mas as coisas vão mudar um pouco. E quero que saibas que nada disto é culpa tua, está bem? Os adultos às vezes cometem erros. E quando isso acontece, outros adultos têm de tomar decisões difíceis para proteger as pessoas que amam. Ele acena lentamente, a processar isto com aquela seriedade que as crianças mostram quando se apercebem de que o mundo é mais complicado do que pensavam. Posso continuar a vir ver-te? Sempre, Martim. Serás sempre bem-vindo aqui. Depois de eles se irem embora, sento-me na minha sala de estar e olho em redor da casa que foi o meu refúgio durante tantos anos. Mas já não parece um refúgio. Parece um novo começo. Amanhã, vou ligar à minha advogada para marcar uma reunião. Vou reescrever completamente o meu testamento, estabelecer o fundo para o Martim e criar as bolsas que serão o meu verdadeiro legado. E depois, vou ligar a Inês e contar-lhe tudo, porque preciso de ouvir alguém dizer que tomei a decisão certa. Mas esta noite, pela primeira vez em anos, vou dormir em paz, sabendo que finalmente me lembrei de quem eu realmente sou. 3 meses depois, acordo na manhã do meu 68º aniversário com algo que não sentia há anos, expectativa genuína. Não a ansiedade nervosa de me perguntar se alguém se lembrará, não a resignação silenciosa de outra celebração cancelada, mas a antecipação calorosa de uma mulher que sabe exatamente como quer passar o seu dia especial. O Martim já está de pé quando deixo a cozinha, parado em frente ao fogão com uma concentração feroz, a virar panquecas com a precisão de um cirurgião. Ele tornou-se surpreendentemente doméstico nestes meses, ajudando na cozinha e na limpeza de maneiras que me fazem perguntar se a responsabilidade sempre esteve dentro dele, apenas à espera da oportunidade para florescer. Parabéns, avó, diz ele com um sorriso que rivaliza com o sol da manhã de Oeiras. Espero que estejas com fome. A mesa da cozinha está posta com o serviço de porcelana da Vista Alegre que pertenceu à minha mãe, aquele que só uso para ocasiões especiais. Há flores do jardim numa jarra, sumo de laranja acabado de espremer, e uma pequena pilha de presentes embrulhados em papel que reconheço como as páginas de banda desenhada que o Martim guarda meticulosamente. Martim, isto está lindo, a minha voz quebra-se ligeiramente. Fizeste tudo isto sozinho? O pai ajudou-me com as panquecas ontem à noite.
Praticamos até eu as fazer perfeitas. Ele parece tão orgulhoso que poderia explodir. E a Inês trouxe as flores ontem à noite, quando vieste do centro comunitário. O centro comunitário. Nos últimos 2 meses, tenho feito voluntariado lá, 3 dias por semana, a ajudar no seu programa de alfabetização para adultos. É surpreendente como ensinar adultos a ler me recordou porque me apaixonei pela educação em primeiro lugar. Há algo profundamente satisfatório em ver uma mulher de 50 anos a ler o seu primeiro livro completo, ou ajudar um pai imigrante a preencher os formulários da escola para os seus filhos. O Tiago chega exatamente quando estamos a terminar o pequeno almoço, e consigo ver imediatamente que algo está diferente nele. Não é apenas o bronzeado do trabalho nas obras ou os músculos que desenvolveu nos últimos meses, mas algo mais profundo. Há uma solidez nele que eu não via desde antes de ele se casar com a Sofia, uma sensação de um homem confortável com quem ele realmente é. Parabéns, mãe, diz ele, beijando-me a bochecha e entregando-me um envelope pequeno. Sei que não é muito, mas... Lá dentro, há um cartão feito à mão, claramente trabalho do Martim, e um cheque de 200 euros. Tiago, começo, mas ele levanta uma mão. É parte do que te devo. Não é tudo, eu sei. Mas todos os meses vai ser um pouco mais. E queria dar-te isto pessoalmente, não apenas transferir automaticamente. A diferença é subtil, mas importante. Durante meses, ele tinha enviado pagamentos pequenos, mas consistentes, cada um acompanhado por uma nota manuscrita. Não desculpas dramáticas ou promessas grandiosas, apenas reconhecimentos simples, pagamento do mês. Obrigado por cuidares do Martim. É uma humildade que nunca tinha visto nele antes. Há mais uma coisa, diz ele, olhando nervoso para o Martim. Tenho novidades. O Martim para de recolher os pratos e vira-se para o pai com curiosidade. Consegui uma promoção na obra. Vão fazer-me encarregado de projeto no próximo mês. Significa melhores horas, melhor salário, e ele faz uma pausa, como se fosse difícil dizer as palavras seguintes. Encontrei um apartamento T2 a uns quilômetros daqui. Perto o suficiente para o Martim poder ir a pé para a escola, se ele quiser voltar a viver comigo. O silêncio que se segue está carregado de possibilidades. Consigo ver o Martim a processar esta informação, os seus olhos a moverem-se entre o pai e eu, como se estivesse a resolver uma equação complexa. Não tens de responder agora, digo rapidamente. É uma decisão grande. Podia continuar a vir cá depois da escola e aos fins de semana, às vezes, pergunta o Martim. Não é que eu não queira viver contigo, pai. É só que, eu gosto de como as coisas estão aqui. O Tiago sorri, e é uma expressão genuinamente feliz. Claro. A avó e eu estivemos a falar, e ambos queremos que saibas que vais ter sempre 2 casas. Esta casa será sempre o teu lugar seguro. A frase lugar seguro toca-me profundamente. É exatamente o que eu queria que esta casa fosse para o Martim, o que eu queria que fosse para todos nós. Depois de o Tiago ir para o trabalho e o Martim para a escola, passo a manhã no meu jardim. Há algo meditativo em trabalhar com a terra, em criar beleza que vai durar mais do que os dramas temporais da vida humana. A Inês chega ao meio-dia com uma garrafa de espumante e um sorriso maroto. Parabéns, querida! Pronta para a tua grande noite? Esta noite é diferente de qualquer celebração de aniversário que já tive. Em vez de esperar que alguém planeie algo para mim, decidi exatamente o que queria, um jantar íntimo na minha própria casa, com as pessoas que realmente me importam. Inês, Martim e Tiago. Ninguém mais. Nada elaborado, apenas comida caseira e conversa genuína. A noite é perfeita na sua imperfeição. O frango assado está delicioso, o Martim entorna molho na sua camisa, e a Inês conta a mesma história embaraçosa sobre os nossos dias de professoras que já contou 100 vezes. Mas há risos genuínos e uma sensação calorosa de se estar exatamente onde se pertence. Depois do jantar, o Martim regressa do seu quarto com algo embrulhado numa das minhas fronhas de almofada velhas. Não encontrei papel de embrulho, diz ele, desculpando-se, mas queria dar-te algo especial. Lá dentro, há um diário de couro simples, mas bonito, com o meu nome gravado na capa em letras elegantes.
Para que possas escrever a tua história, diz ele. O pai diz que viveste uma vida muito interessante, e eu acho que devias escrevê-la para que outras pessoas possam aprender com ela. Sinto-me esmagada pela consideração do presente, pela ideia de que este menino de 12 anos me vê como alguém cuja história vale a pena contar. A Inês brinda com a sua taça de espumante, a Beatriz, que finalmente aprendeu a diferença entre ser amada e ser respeitada. A avó, acrescenta o Martim, levantando seu copo de sumo, que me ensinou que às vezes temos de lutar pelo que é certo, mesmo quando é difícil. O Tiago levanta a sua taça por último. A mãe, que me ensinou que nunca é tarde demais para nos tornarmos na pessoa que deveríamos ter sido o tempo todo. Brindamos, e nesse momento, sinto uma satisfação completa e profunda. Mais tarde, depois de todos se terem ido embora e a casa estar silenciosa, sento-me na minha poltrona favorita com o diário que o Martim me ofereceu. A primeira página está em branco, à espera. Pela primeira vez em anos, tenho uma história que realmente quero contar. Escrevo as primeiras linhas sob a luz suave do candeeiro. O meu nome é Beatriz Antunes, e aos 68 anos, finalmente aprendi que não há nada mais poderoso do que uma mulher que se escolhe a si mesma. O som do oceano ao longe parece levar as minhas palavras noite dentro, e eu sorrio. Sinto uma paz que não senti há décadas. Uma sensação de fim de ciclo, de um capítulo da minha vida que finalmente se fecha, não como uma vítima, mas como autora da minha própria história. No momento em que pousa a caneta, o silêncio da noite é quebrado pelo som estridente e inesperado da campainha. O meu coração dá um salto. Quem poderia ser a esta hora? Caminho até a porta, o meu sentimento de paz a ser substituído por uma apreensão repentina. Olho pelo olho mágico e vejo um homem de uniforme, um estafeta. Abro a porta hesitante. Senhora Beatriz Antunes, pergunta ele, consultando um dispositivo eletrônico. Sim, sou eu. Tenho uma entrega registrada e urgente para si. Ele entrega-me um envelope rígido e uma caneta para eu assinar. O envelope é pesado, de alta qualidade. O selo no verso não é de Portugal. É da Suíça. Agradeço ao estafeta e fecho a porta, o meu coração a bater descontroladamente. Sento-me de novo na minha poltrona, o envelope nas minhas mãos trêmulas. O remetente é um escritório de advogados em Genebra, um nome que nunca vi na vida. Com um corta-papéis de prata que foi do meu pai, abro o envelope com cuidado. Lá dentro, não há muita coisa. Apenas uma única chave de cofre, antiga e ornamentada, e uma única folha de papel timbrado. A carta está escrita em português impecável. Começa de forma simples, mas cada palavra faz o ar abandonar os meus pulmões. Cara senhora Antunes, escrevemos-lhe em nome do nosso falecido cliente, o seu marido, Afonso Antunes. De acordo com as suas instruções finais, que deveriam ser executadas no seu 68º aniversário, temos o prazer de informar sobre a existência e o conteúdo do cofre número 714. Fico a olhar para a carta, a chave fria a pesar na palma da minha mão. Afonso. O meu marido, falecido há quase